Oi, Antônio aqui, e hoje eu vou mostrar para vocês um atendimento automático com o IA no WhatsApp, utilizando a Evolution API 2.0 e utilizando o Google Gemini. A gente vai usar o Google Gemini nesse projeto justamente porque ele é de graça e aí você pode conseguir fazer vários testes. Depois, se você começar realmente a ver que está escalando, você consegue pagar ali um valor bem barato por token, tá bom? Então vamos lá que eu vou mostrar como é que funciona esse projeto para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e comentar aqui embaixo o que você achou desse projeto. Então, vamos lá. O projeto ele vai começar aqui no Supabase, tá? Você pode criar uma conta aqui no supabase.com. Aqui no canto vai aparecer Sigin. Você pode clicar aqui e fazer o seu login, tá? Eu já tenho uma conta, então eu só vou criar em Start Project. É interessante perceber que eu já tenho alguns projetos aqui que eu já fiz outros testes, né? Então, já estou utilizando também esse projeto em produção. E aqui no Supabase, de graça, você consegue ter até 4 projetos simultâneos. Então, você pode criar os projetos aqui e testar. Perfeito? Então, eu vou criar aqui. Clique em criar novo projeto. Vou colocar Choose Organization, vai colocar o seu e-mail que está aqui. Né? Project Name, eu vou colocar aula YouTube. Já estava. E aqui você pode colocar uma senha forte, se você quiser salvar essa senha, tá? Eu não vou salvar isso justamente porque eu estou fazendo só para essa aula do YouTube e depois eu vou apagar, tá? Esses dados aqui. Então, pode criar um novo projeto. Criado o projeto, eu vou vir aqui e vou copiar esse Project URL e essa API Key para um bloco de notas. Eu já copiei aqui, tá? Se você não quiser copiar para um bloco de notas, não tem problema. Vai estar sempre aqui no Home, tá? Sempre que você clicar no projeto e vir em Home, vai aparecer aqui esses dados para que você consiga acessar o projeto. Agora a gente precisa criar uma Vector Store. Como que a gente faz isso? A gente vem em SQL Editor, a gente clica aqui e a gente vai em Quick Starts. Aqui bugou aqui. Tá. Quick Starts. Clique em Quick Starts e vai ter aqui um negócio chamado LangChain. Tá? Que é um framework popular para trabalhar com inteligência artificial, vetores e embeddings, tá? Então, para que você entenda, o vetor é onde fica dentro a informação, tá? E os embeddings é como se fosse a indexação, é onde ele procura aquele conteúdo, aquela informação. Então, você vai clicar aqui, tá? E você vai ver que ele já está como padrão da OpenAI, que é 1536, tá? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que colocar o padrão do Gemini, que é o que a gente vai usar aqui, tá? O padrão do Gemini, ele é o número 768, tá? Então você vai colocar aqui nos dois 768, perfeito? Assim que você criar, tá? Você simplesmente vai dar um run, clicando aqui, e ele vai gerar uma table pra gente. Então ele gerou ali success no rows returned. A gente vai clicar na Table Editor e vai ver que documentos que foi criado. Perfeito. Aqui está a nossa Vector Store. O que a gente vai fazer agora? Lá dentro da Vector Store Info, a gente vai colocar esses dados para que a gente consiga acessar. Então, para que você entenda como funciona isso aqui, eu vou explicar brevemente, tá? Aqui é um trigger normal de clicar e aqui é um trigger do Google Drive. Então, eu venho aqui, crio esse trigger do Google Drive. Aqui eu boto as credenciais da AD3, né? Eu tenho um vídeo até sobre isso, como é que você faz para você acessar suas credenciais ali na Google API. Eu posso deixar o link aí abaixo se você quiser, tá? E eu coloquei aqui para colocar um arquivo, né? By URL. Então, essa URL, eu até vou copiar aqui e vou colar aqui, é a mesma que está aqui, tá? Que é o playbook da D3 Digital. Então, aqui tem algumas informações gerais da empresa, que é o nome da empresa, o que a gente trabalha, o endereço, o quanto a gente gerou em vendas, tá? Algumas informaçõezinhas para a gente poder pedir informações aqui para a inteligência artificial responder, tá? Então, como é que funciona? A gente vem aqui, a gente cria isso aqui, a gente tem o Supabase Vector Store, tá? Isso aqui nada mais é do que um Supabase Vector Store, isso aqui. A gente cria isso aqui para que a gente possa acessar lá e colocar lá dentro da Vector Store, tá? Aqui são os embeddings que a gente está usando do Google Gemini. Então, para que você consiga acessar aqui, a gente vai usar o Google Gemini. Você vai ter que ter suas credenciais do Google Gemini. Como é que você vai fazer? Você vai vir aqui em AI Studio, tá? Eu vou deixar o link aí abaixo para que você consiga acessar, tá? E aqui tem umas informações do plano, tá? A gente está usando o Gemini, a gente vai usar o Gemini
1.5 Flash, tá? A gente vai usar o Pro para fazer ali a parte da indexação, puxar os textos, e a gente vai usar o Flash para conversar no WhatsApp. O Flash a gente tem 15 requests por minuto, a gente tem 1 milhão de tokens por minuto e a gente tem 1.500 requests por dia, de graça. O único problema aqui é que toda a informação que vai ser enviada ali do WhatsApp, que você vai receber do cliente, vai ser usada para eles treinar a inteligência artificial. Então, você sabe, se é de graça, você é o produto. Mas, na minha opinião, vale totalmente a pena para você fazer os testes, experimentar, e depois, se você quiser escalar, você pode pagar em dólar aqui, que é 0,075 centavos a cada 1 milhão de tokens. Então, vale a pena, assim, é um preço bem competitivo, né, comparado ali com o GPT e tudo mais, tá? Então, para que você consiga acessar ali, você vai ter que criar uma API Key. Então, você vai vir aqui, criar uma chave de API, criar uma chave de API, e aí você vai criar aqui para selecionar um projeto, tá, do Google Cloud. Se você criou as credenciais do Google para poder acessar as informações, como tem no meu vídeo explicando, é simplesmente você vai selecionar aquele que você tem e criar a credencial, tá? Então eu vou colocar um exemplo aqui, aula N8N, criar uma chave de projeto atual. Aí ele vai criar a chave, você simplesmente copia essa chave e aí você vai vir aqui no Vector Store do Google, você vai vir aqui, clicar nessa canetinha e vai colar a API Key aqui e vai salvar. Ele vai conectar, não vai precisar fazer login de credencial, não vai precisar fazer nada, tá bom? Então, depois que você conectou aqui, vai estar tudo certo para a gente conseguir colocar a informação aqui dentro. Para que a Supabase Vector Store funcione, tá? Eu preciso clicar nela e eu preciso colocar minhas credenciais aqui. Então, eu tenho aqui um projeto que eu estava usando e eu vou usar o outro projeto, que é esse que a gente acabou de criar. Então, como eu salvei aqui, eu vou só copiar e colar o meu HTTPS, né, que é o link que está a minha informação, e a minha senha, né, que é a minha API lá, do serviço role aqui. Então, vou dar um retry, ó, conectou, perfeito. Lembrando que caso você não tenha salvo, você simplesmente pode vir aqui no Home, clicar no Home, e vir aqui embaixo e copiar o Project URL e copiar a API Key, tá? Perfeito. Então, vamos voltar aqui, e agora a gente vai colocar as informações do documento para dentro aqui da Vector Store, perfeito? Então, aqui, só para me explicar mais uma informação, esse Default Data Loader, ele é para a gente saber o que tipo de formato que a gente vai colocar. Então, tem o formato documento, tem o formato CSV, EPUB, JSON, PDF, texto. Você pode deixar no automático para detectar por tipo, tá? Não tem problema nenhum. Então você pode deixar assim, e aqui é a quantidade, é o tamanho do bloco que vai ficar armazenado a informação. Então geralmente eu deixo esse padrão aqui que é 1.200 overlap. O que é isso? O bloco ele vai ter 1.000 caracteres e caso ele não consiga terminar o texto do bloco, por exemplo, uma frase muito grande, ele consegue colocar até 200 caracteres a mais naquele texto. Então, para você conseguir ter uma resposta mais coerente, para ele não enviar um negócio pela metade, tá bom? Então, feito isso, eu vou clicar aqui e vou dar um play. E perfeito. Agora, se eu clicar aqui e dar um Enter, você vai ver que todas as informações daquele documento estão aqui dentro. Então, a gente tem todas as informações desse documento, tá? Então, a gente vai voltar aqui para informações da Vector Store e a gente vai vir aqui na Supabase Vector Store e vai colocar novamente aquela credencial que a gente fez nova, tá? Que eu acabei trocando aqui, né? Então eu vou fechar aqui porque eu acabei mudando aqui e vai funcionar igual, tá? Então, perfeito. Então aqui é onde a gente usa para puxar aquela informação de dentro da Vector Store. Aqui a gente tem um webhook, tá? Que ele é um webhook que eu gerei para ele conectar com o outro fluxo, né? Que é o fluxo que ele vai puxar as informações. Então, esse webhook você vai ter que mudar aqui, né, o seu webhook para conseguir colocar lá no outro fluxo, que eu vou mostrar para vocês depois, que é esse aqui, tá? Então, como é que ele funciona aqui, tá? Ele vai receber uma mensagem lá do WhatsApp, ele vai vir aqui nesse Question and Answer Chain, que você pode colocar aqui, ó. Você pode vir aqui e adicionar ele, tá? Question and Answer Chain, tá? E aqui a gente tem
um dado muito importante, tá? Que a gente está pegando a informação que está vindo desse webhook aqui. Ah, então, a gente tem as informações desse webhook aqui dentro, tá? E a gente tem aqui o Google Gemini para puxar as informações. A gente tem o Vector Store, a gente tem a Supabase Vector Store para puxar, né, as informações, e o embedding do Google Gemini para que a gente consiga pegar as informações naquele formato 763, se eu não me engano, que é o número lá do embedding do Google Gemini. E aqui ele vai responder para o webhook. Então, basicamente, isso aqui é só para a gente conseguir colocar a informação dentro do vetor, tá? Esse é o fluxo número 1. Então, eu vou salvar ele aqui. E vamos agora para o fluxo número 2, que é o agente de informações, tá? Como que ele vai funcionar na Evolution API 2.0, 2.1, 2.2? Tá? Ele vai funcionar como um bot. Então, como que a gente fez isso aqui? A gente vem aqui dentro da nossa instância, né, da Evolution. Dentro da instância da Evolution, a gente vem aqui em Evolution Bot. E a gente cria aqui um chatbot, né? Eu já criei um novo, mas para você criar é só vir aqui em Evolution Bot, cria um novo bot, você coloca aqui o nome da descrição que vai ser, então ele pode ser, por exemplo, atendimento ao cliente, por exemplo, tá? E aqui você vai colocar a API URL. O que é essa API URL? Nada mais é do que o webhook que está aqui, tá? Aqui você muda o seu webhook para o que você quiser, no caso, né? Eu vou colocar esse webhook que está aqui. Então você vem em Production URL, você vai copiar aqui, clicar com o esquerdo, vai copiar e vai colar aqui dentro da Evolution, tá? E aqui você vai mudar para ele dar trigger com tudo. Então, toda e qualquer mensagem ele vai enviar trigger e ele vai receber, tá? Aqui o tempo que ele usa para expirar eu deixo 0. O delay eu deixo 0 também, porque ele já tem o delay de quando você manda mensagem. E aqui o debounce time, eu gosto de colocar uns 8 ou 5, que é o tempo, por exemplo, se a pessoa escrever mais de uma mensagem. Então ela vai escrever, por exemplo, oi, tudo bem? Gostaria de saber quais são os serviços que vocês prestam. Tipo, ela manda uma mensagem, depois ela manda outra. Então ele vai pegar essas duas mensagens, vai juntar em uma só, e ele vai conseguir dar uma informação precisa, conforme foi feito aquelas duas informações, aquelas duas mensagens, tá? Aqui, listen for me, tá? E stop bot for me. E save. Então aqui, esse chatbot, como você pode ver, né, ele já está enable, né, que eu criei ele. Ele já está aqui bem certinho, ó. A única diferença dele é que em vez de ele estar com a webhook de produção, ele está com a webhook test, tá? O que é a diferença? Quando a gente vem aqui, a gente tem aqui, ó, o webhook de teste e o webhook de produção. O teste, ele só funciona quando você clica aqui, Listen to Test Event. E o de produção, ele está sempre rodando no fundo. Então, você tem que colar esse aqui, tá? Eu só estou colocando esse de teste para fazer os testes, no caso que eu estava fazendo. Agora, a gente vai fazer o update aqui, né? No caso, que é o que eu já tenho. E a gente vai fazer um teste aqui para ver como funciona. Mas, antes de eu fazer esse teste, eu vou explicar como que o fluxo funciona, tá? Depois dessa parte da Evolution, agora eu vou mostrar para vocês aqui realmente o resultado, né? Eu acabei já fazendo aqui um teste para uma imagem aqui, tá? Que eu enviei aqui uma imagem, ó. É escrito aqui, ó, type imagem, tá? Então, vamos por partes. Aqui no switch, ele separa exatamente, ó, o tipo. Se tiver imagem, ele vai para cima. Se não for audio message, ele vai pelo meio, no caso, que daí vai ser texto. E se for audio message, ele vai simplesmente pegar o body ali, escrito audio message, e aí vai passar. Então, aqui no image, ele vai passar para cima, então passou para cima. E aquele envio que foi feito da imagem, né, codificado para base 64, né? Então, vai transformar. Ó, transformou, converteu, ó, imagem JPEG e converteu aqui em base 64, tá? Agora a gente vai pegar esse base 64 e vai analisar essa imagem usando a API do Google. Então eu loguei aqui com as minhas credenciais do Google, né? Você vai ter que logar com a sua aqui. Aqui ele vai usar os parâmetros do body, né, que é o texto,
que é o comando que ele está falando. Então aqui eu coloquei: descreva essa imagem de maneira breve, rápida e simples, sem entrar em muito detalhe, seja pragmático. Tá? Então ele vai explicar exatamente o que está escrito ali, né? E aqui aí pega a imagem e que tipo que é a imagem. Tem como é a imagem JPEG, é isso aqui, e esse aqui é o V64. E aí aqui ele vai explicar exatamente o que é a imagem, que ele explica, né? Que é, ó, a imagem é quadro branco com a fala em português: quanto custa a consultoria de vendas, escrita em marcador vermelho, que é a foto que eu vou mostrar para vocês ali depois, que é a automação funcionando enquanto eu envio mensagens no WhatsApp. Então, aqui ele pegou a mensagem e também ele incluiu um texto, que é o que? Se eu quiser, por exemplo, enviar uma mensagem no WhatsApp dizendo assim, ó, o que que é isso? Mandar uma imagem dizendo o que que é isso, ele vai me responder exatamente o que é aquilo, tá? E aqui são as configurações. O que que tem nessas configurações? A gente tem agora as configurações do nosso bot de IA, que é o quê? Que é o nome da empresa, para ele saber para que empresa que ele está trabalhando. A gente tem um webhook URL, que é aquele webhook lá da Vector Store, que é exatamente esse webhook aqui, tá? A gente tem o chat input, tá? Que é o JSON texto, que é de onde que veio a informação, que é exatamente daqui que ela veio, tá? A gente tem os boas-vindas, que é o que ela sempre vai dizer a primeira vez que falar com a pessoa, que é a primeira vez que a pessoa falar. Aqui vai ter o nome do agente, que é Daisy, e aqui vai ter o WhatsApp que tá lá, que foi enviada a mensagem. Então, como ele veio com esse número, ele veio para cá com esse número, tá? E aqui dentro do agente a gente tem algumas informações relevantes também. Aqui a gente coloca o prompt, então você vai ver aqui que ele é responsável pelo atendimento do cliente, da empresa tal, que no caso, vou até dar um play aqui para você ver. Aqui ele vai pegar e vai usar esse prompt para saber exatamente como agir, como o que usar, que palavras que usar. Então aqui você pode ver o prompt inteiro, tá? Que é você atendimento do cliente, daí aqui tem o nome da empresa, aí a empresa é a letra digital, ó, que ela já está aqui discriminada. Aqui o seu nome é o nome do agente, que está aqui, ó, Daisy, né? Qualquer dúvida relacionada à letra digital. Então ela só vai responder dúvidas e perguntas relacionadas à minha empresa. Então se a pessoa vier perguntar, quanto que é 5 vezes 5, ela não vai responder. Ela vai dizer, só respondo coisas relacionadas à letra digital. Daí aqui tem instruções detalhadas de como que ela deve se portar. Aí tem a saudação, que a gente deixou separado ali. A gente pede para ela cumprimentar sempre pelo nome, se ela souber o nome da pessoa, tá? E aqui todos os prompts para ela saber, e aqui que ela deve puxar os processos na documentação AD3, tá? Então, vamos entrar aqui no Google Gemini Chat Model. Pode ver que eu estou usando aqui o modelo do Gemini 1.5 Flash Latest. Por que eu estou usando esse, tá? Porque aqui no plano Flash Latest eu consigo usar 15 requests por minuto, 1 milhão de tokens por minuto e 1.500 requests por dia de graça, tá? E também porque o Flash ele é super rápido para fazer, para interpretar a informação. Então acaba que a resposta fica mais rápido. Eu poderia trocar aqui pelo Pro ou por qualquer outro, só que a resposta ficaria mais lenta. Então eu poderia, por exemplo, pegar aqui o 2.0 Pro e fazer ele, mas ele ficaria com a resposta mais lenta. A gente quer a resposta mais rápida, já que é uma conversa de WhatsApp, tá? Aqui no Memory Window Buffer, eu coloco 3 conversas de contexto. Então, o que isso quer dizer? Que 3 conversas atrás dessa que eu tô falando, até 3 conversas atrás dessa que eu tô falando, ele consegue lembrar. Então ele consegue lembrar o contexto e saber o que está acontecendo, sobre o que está sendo falado, tá? Para dar as informações corretas. Aqui a gente tem a tool. O que é essa tool? Essa tool é a ferramenta onde ela também usa o webhook, tá? Aqui, aquele webhook, esse é o webhook que está aqui dentro, tá? Ela puxa esse webhook que está aqui dentro para ele poder entrar na documentação que a gente enviou lá nos vetores e pegar as informações. Então aqui está o tipo de pergunta que ela pode usar para acessar essa informação. Então tem aqui, ó, ela tem aqui o que a pessoa faz, onde que fica, quais são os serviços, quais são os valores, como funciona a entrada de clientes, comunicação com o cliente e dúvidas gerais do gestor de tráfego, tá? No caso, isso aqui eu tinha feito para ele ser tanto um bot de suporte para o nosso gestor de tráfego, para ele falar com esse número e receber as respostas, quanto um bot para atendimento. Então isso aqui, no caso, pode tirar, né, no caso, deixar só essa parte aqui que seria a parte de atendimento, né? E aí ele vai funcionar perfeitamente
bem, entendeu? Então aqui você pode ver que ele passou aqui por todo o fluxo, né? E aqui ele tem uma informação, né? Que é a resposta para aquilo lá. Então ele pegou ali quanto custa, né? Oi, eu me chamo Judei, sou responsável pelo atendimento aqui da D3 Digital. Qual o seu nome, por gentileza? Aqui não está aparecendo. Sobre a consultoria de vendas, o valor varia entre 3 mil a 10 mil, dependendo dos fatores. Então, posso te passar mais detalhes se precisar? Pode ver que ela usou exatamente a saudação que eu pedi aqui. Então, ela sempre pergunta assim, ó, qual o seu nome, por gentileza? Aqui não está aparecendo, para que ela possa sempre chamar a pessoa pelo nome depois. Então, isso é muito bacana. E, por fim, ele retorna aqui no webhook, tá? Aqui também eu tenho um sistema de limpar a memória. Por exemplo, você está fazendo teste, aí você quer testar aqui, né, com esse número. É simplesmente só criar aqui um chat memory, né? Aqui no chat memory você vem e deleta as mensagens. Eu criei uma cópia desse window buffer aqui, né? Então ele vai deletar exatamente o que tiver aqui dentro, contanto que tenha o número exato aqui, né? Que no caso ele vai ter aqui o meu número, ó. Eu coloquei um número aqui, né? Como exemplo, para que você entenda, né? Tipo, vamos supor que a pessoa está mandando mensagem esse número aqui. Então, esse número aqui eu consigo apagar aqui no fluxo, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa automação ao vivo aqui, utilizando o meu telefone aqui. Oi, tudo bem? Boa tarde. Quais são os serviços que a D3 Digital presta? Pessoal, então é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu espero que você tenha conseguido entender como é que funciona essa automação. Se você quiser, você pode simplesmente copiar. E se você quiser adquirir essa automação aí para você aplicar aí esse fluxo no seu negócio, ou no negócio dos seus clientes, você simplesmente pode clicar no link abaixo e fazer a aquisição dela, que ali você vai ter o link para poder baixar aí o fluxo para você colocar aí no seu N8N e já começar a usar inteligência artificial com um custo baixíssimo, tá bom? Um abraço e boas automações. Blood stain hurricane, leave me alone.